Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Comigo? Maravilha de bom. Tardezinha chegando. Tá calor hoje, gente, mas tá calor. Tá abafado. Tava lá dentro de casa agora, mas sabe hoje aqueles dias inquietos, que a gente tá inquieta? Sou eu hoje. Aí vim aqui fora falar um pouquinho com vocês para ver se essa coisa passa. Mãe tem umas coisas, sabe? A gente fica, de repente dá umas coisas assim, a gente fica sentindo umas coisas, já começa a ficar preocupada. E para não ficar preocupada, não ficar pensando, eu vim aqui fora falar um pouquinho com vocês. E nesse meu pensamento de ficar pensando, de ficar analisando, mãe pensa demais. Eu vi uma reflexão esses dias e eu ultimamente sou assim, gente. Eu não sou daquelas pessoas que fica vendo vídeo por ver, fica... Não, tudo, eu presto muita atenção em tudo mesmo. E tento tirar o melhor de cada coisa, sabe? Assim, eu tento levar as coisas... Ficando velha, né? Vamos resumir? Prestando mais atenção. Aí, eu comecei a pensar numa reflexão que eu vi esses dias e coube bem agora. E agora eu estava pensando isso. Para tirar os pensamentos ruins da cabeça, eu estava pensando justamente nessa reflexão. E aí, eu quero passar ela para vocês, porque vá que você, mãe, esteja aí na mesma aflição que eu, nos mesmos pensamentos que eu, vamos dividir nossos pensamentos juntas. Então é o seguinte, a nossa vida é como se a gente estivesse dentro de um elevador. E a cada momento ele abre a porta num local. Se fosse para você escolher agora, você está dentro do elevador, ele ia abrir a porta. Que paisagem você queria ver? Que lugar você queria que essa porta abrisse? Quem que você queria abraçar que estivesse do outro lado da porta e você queria abraçar? Pensou em tudo isso? Vamos pensar em outra coisa? Cada momento a porta se abre e a gente vive por um período nesse lugar. Depois a porta se fecha e a gente vai abrir ela vai se abrir em outro lugar. Difícil, raramente vão se abrir no mesmo lugar e acontecer as mesmas coisas. Então, vamos fazer de conta, quando abrir a porta do seu elevador daqui para frente, vamos aproveitar como se fosse o último momento, porque se ela se fechar e nunca mais abrir naquela pessoa que estava, com aquele momento que estava. Então, gente, e tudo isso eu falo tipo assim, ó, vamos aproveitar os almoços em família, reunião em família, vamos se aproveitar, porque vá que quando abrir essa porta num almoço desse de novo, não vai estar as mesmas pessoas. Isso é pra gente refletir muito, e eu ultimamente estou refletindo muito sobre isso, sabe? Assim, às vezes eu gosto muito de olhar os álbuns, que eu tenho muitas fotos. Quando eu não abro os albinhos de foto de aniversário dos meus filhos, meu casamento, meu noivado, e eu vejo nas fotos muitas pessoas que não estão mais. E
aquele andar fechou. Nunca mais a porta vai se abrir com aquelas, não vai ter aquelas pessoas. Eu posso ir em outro casamento, não vai ser as mesmas. Se eu resolver me casar hoje de novo, não vai ser as mesmas pessoas que vai estar. O aniversário dos meus filhos, quantos vieram, quem veio, quem não veio, com o que a gente conversou. Eu fico olhando as fotos e tem vezes que eu relembro até o que a gente estava conversando naquele momento da foto, entendeu? E não volta mais, não volta. Você está aproveitando? Cada vez que a porta do seu elevador abre, você aproveita, você curte, porque graças a Deus eu curti bastante mesmo, e tipo assim, eu tenho muitas lembranças boas. Às vezes quando eu não olho o albinho de foto, eu venho aqui no celular, ou eu tenho um monte de pendrive, eu vou no computador, coloco aqueles pendrives, casamentos de primos e primas, casamentos de amigos, churrasco, um Natal, Páscoa. Com as minhas Páscoas, agora não, os filhos já cresceu tudo, mas as minhas Páscoas eram maravilhosas. Eu comprava ovos e mais ovos de Páscoa quando eu morava assim em casa, assim, eu escondia os ovos para as crianças procurar. Se eu morasse em sítio, eu esparramava pelo sítio para a criançada, convidava o máximo de pessoas possível. Às vezes eu convidava gente e depois chamava mais gente ainda. Os meus filhos, quando fazia aniversário, eu chamava todo mundo, quem estava na rua eu chamava, e eu chamava de última hora para não ter que se preocupar com presente, com nada. Eu queria, era casa cheia, sabe? Teve uma vez que eu morei numa casa e o quintal era muito pequenininho e era tudo muito, não tinha como fazer o esconderijo de ovo de Páscoa. Eu fui para uma praça e escondi, no que eu escondi tinha mais crianças lá. Eu corri e falei pro meu marido, corre em casa e pega mais ovo de Páscoa, porque aquelas crianças lá tá vendo os meus filhos procurar, e eles vão querer caçar também e vão achar. E aí meu marido foi em casa e voltou e escondeu mais ovos de Páscoa. Aquele dia, crianças que eu nunca tinha visto na vida ganhou ovo de Páscoa. Então, tipo assim, eu aproveitei bastante. E hoje eu ainda acho que eu não aproveitei o suficiente, que eu deixei algumas portas do meu elevador abriu e eu não aproveitei. Então, você aproveite. Cada porta que o seu elevador abrir, aproveite, curta e seja muito feliz. Muito, não desperdice nada do tempo, nada. Que é muito bom você sentar e ter um monte de histórias para contar, você ter um monte de coisas para relembrar e a maioria ser coisas boas. Beleza? Beijo, beijo, beijo.